Um predador, mais de 1.000 vítimas. Como isso foi possível? Jeffrey Epstein está em todas as notícias de novo. 3 milhões de páginas de documentos, milhares de provas, centenas de vítimas relatando. Anos de investigação e finalmente começam a acreditar nelas. Mas antes de entrar nos detalhes de como isso foi possível, você precisa entender a dimensão do horror. Como você deve estar acompanhando nas notícias, Jeffrey Epstein era um financista americano bilionário, bem conectado, com propriedades em Manhattan, Palm Beach, Novo México, Paris e uma ilha privada nas Ilhas Virgens Americanas, apelidada Ilha da Pedofilia por quem sabia o que acontecia por lá. Durante décadas, Epstein operou uma rede de tráfico sexual, incluindo menores de idade. Estamos falando de abuso sexual sistemático de meninas, adolescentes e mulheres, muitas em situação de vulnerabilidade, pobres, sem família estruturada, facilmente seduzíveis e manipuláveis. As acusações contra Epstein incluem tráfico sexual internacional transportando menores e mulheres adultas de outros países para exploração, estupro de menores, algumas com 12 e 13 anos de idade, e de mulheres adultas também. Abuso sexual em suas diversas formas, aliciamento e coerção sistemática. Em 2008, foi feito um acordo vergonhoso com promotores da Flórida, apenas 13 meses em regime aberto por crimes que mereciam décadas de prisão. Em 2019, foi preso novamente em Nova York e mais de 80 mulheres o acusaram formalmente. Mas ele se suicidou antes que todos os nomes dos envolvidos fossem revelados no julgamento. E só agora, após a sua morte, após 3 milhões de documentos cheios de evidências serem publicados após processos intermináveis, o mundo finalmente está olhando para os envolvidos. Mas não eram só meninas americanas. A rede de Epstein era internacional. Os documentos revelam o tráfico de meninas do Brasil, da Europa Oriental, da África. Meninas pobres de favelas brasileiras eram recrutadas com promessas de trabalho como modelos ou babás nos Estados Unidos. Elas recebiam passagens, vistos arranjados e quando chegavam, descobriam a verdade. Longe de casa, sem falar inglês, sem documentos e sem ter para onde fugir. Estimam-se mais de 1.000 vítimas envolvidas. Então, como um predador conseguiu fazer tanto estrago? Simples. Ele não estava sozinho. Uma rede de aliciamento construída sobre vulnerabilidades e falsas oportunidades. Epstein não fazia isso sozinho ou escondido. Ele fazia tudo em suas propriedades de luxo, com funcionários que organizavam os agendamentos, com pilotos que transportavam as meninas em jatinhos particulares e com uma assistente pessoal, a Ghislaine Maxwell, que recrutava, manipulava e preparava e controlava as vítimas. E convidados, muitos convidados, homens poderosos, políticos, empresários, membros da realeza, acadêmicos, celebridades, homens cujos nomes agora estão nos Epstein Files, os documentos que foram divulgados e que revelam quem estava lá, quem sabia, quem participou, prints de e-mails, mensagens de texto, fotos e vídeos, tudo escancarado. Exemplos como o príncipe Andrew, acusado por Virginia Giuffre de abusá-la quando ela tinha 17 anos. A família real britânica pagou milhões para encerrar o processo. Donald Trump aparece em diversos voos e eventos com Epstein, há gravações antigas dele elogiando Epstein e comentando que ele também gosta de mulheres do lado mais jovem. Bill Clinton voou no jatinho de Epstein, apelidado de Lolita Express, mais de 20 vezes, segundo registros de voo. Alan Dershowitz, advogado famoso que defendeu Epstein e que depois foi acusado por uma das vítimas de também ter abusado dela. Elon Musk. Documentos revelam visitas à mansão de Epstein e troca de e-mails. O Musk nega qualquer envolvimento, mas os registros mostram conexões que ele preferiu esconder, e tantos outros artistas, cientistas, CEOs, figuras públicas respeitadas e uma lista que soa como um catálogo da Forbes, mas que é, na verdade, um dossiê de cumplicidade. O sistema não falhou. O sistema funcionou exatamente como ele foi programado. Vamos falar claro.
Jeffrey Epstein não era um gênio do crime operando nas sombras. Ele operava às claras em uma ilha privada, com jatinhos registrados, com funcionários, pilotos, seguranças, assistentes pessoais, com advogados, contadores, com uma rede inteira de pessoas que sabiam, que viam meninas adolescentes entrando e saindo, que fechavam os acordos de silêncio. E as vítimas denunciaram repetidamente. Foram à polícia, ao FBI, relataram os abusos, deram nomes, forneceram detalhes e foram ignoradas, desacreditadas, tratadas como se elas fossem o problema. Enquanto isso, Epstein continuava livre, continuava abusando, continuava predando. E sim, algumas mulheres também participaram como cúmplices. A Ghislaine ou Ghislaine Maxwell, que era uma socialite britânica, filha do barão de imprensa Robert Maxwell, namorada e braço direito de Epstein, não era uma vítima manipulada. Ela era a recrutadora, cúmplice ativa, predadora. Ela seduzia as meninas, ganhava a confiança delas e as preparava para o abuso. Outras mulheres da equipe também sabiam e se calaram. Algumas até facilitaram todo o processo. Maxwell foi condenada em 2021 a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores. E hoje ela é a única pessoa presa por toda essa rede de horror. Epstein está morto. E os homens poderosos que participaram, livres, protegidos, negando tudo. Predadores protegem predadores, uma seita maligna de homens poderosos, misóginos e predatórios que operam sob uma regra silenciosa e clara. Se eu cair, todos caem e por isso ninguém deixa ninguém cair. O príncipe Andrew vai defender o Epstein? Não publicamente, mas vai usar todos os recursos da coroa britânica para abafar os processos. Advogados vão questionar a credibilidade das vítimas? Claro que sim, sempre. Ela estava lá voluntariamente, ela aceitou o dinheiro. Por que demorou tanto para falar? Por que voltou lá? A polícia vai investigar? Sim, mas só depois que a pressão pública se tornar insuportável. E mesmo assim, devagar, com cuidado, porque esses homens têm recursos, contatos e poder. O sistema não falhou. O sistema fez exatamente o que ele foi programado para fazer, que é proteger os poderosos e desproteger os vulneráveis. Mas se você pensa que isso só acontece com bilionários, pense de novo. Deixa eu te contar uma outra história horripilante. França, 2024. Gisèle Pelicot, uma mulher comum, casada há décadas, achando que vivia um casamento feliz, normal. O marido a drogava e a prostituía enquanto ela estava inconsciente por 9 anos para 72 homens diferentes que foram identificados, e talvez ainda mais. Ele recrutava homens online, marcava os encontros, dava as instruções: não use perfume, ela pode acordar, entre pela porta dos fundos da cozinha, não faça barulho, e eles vinham. Vizinhos, conhecidos, homens comuns, pais de família, profissionais respeitados, um após o outro durante anos. Gisèle não sabia nada. Ela acordava cansada, com dores, sem entender por quê. Achava que estava doente, procurou médicos, fez exames, até que a polícia prendeu o marido por acaso por filmar mulheres no supermercado e encontrou os vídeos da esposa. Milhares de vídeos, dezenas de homens abusando dela sexualmente enquanto ela estava inconsciente. E sabe o que esses homens disseram quando foram presos? Eu achei que era um jogo de casal. O marido disse que ela concordava. Eu não sabia que era crime. Claro que eles sabiam. Eles sabiam que ela estava inconsciente, sabiam que era estupro, mas participaram mesmo assim. E durante o julgamento, os advogados de defesa interrogaram Gisèle sobre os seus hábitos de consumir bebidas alcoólicas, sobre as suas reações. Um advogado questionou especificamente por que ela nunca chorou no tribunal. Estratégias descritas por observadores como tentativas de transformar a vítima, mais uma vez, na
culpada, porque predadores não operam sozinhos. Eles se encontram, se apoiam, se protegem. O padrão é sempre o mesmo. Seja Jeffrey Epstein com suas vítimas traficadas, seja Gisele Pelicot drogada pelo marido. Seja você tentando sair de um relacionamento abusivo, expor um opressor, denunciar um ambiente de trabalho tóxico ou se libertar de um sistema familiar coercitivo, alienação parental, etc. O padrão é sempre o mesmo. Predadores não agem sozinhos. Eles constroem redes, criam aliados, manipulam testemunhas. No seu caso, talvez não seja um bilionário com uma ilha privada, mas é o narcisista que coloca a família toda contra você, que conta para os amigos que você é a louca, agressiva, instável, que vai para terapia de casal e faz você parecer ser o problema, que contrata um advogado melhor e usa o sistema legal como arma para te destruir. É o chefe que te assedia e depois reporta para o RH que você interpretou mal e de repente colegas que você achava que eram seus amigos ficam em silêncio ou até testemunham em favor dele. Ela ficou provocando ou ela não tem senso de humor. É a mãe narcisista que convence toda a família de que você é o problema, de que você é uma pessoa ingrata, ressentida, dramática, e quando você finalmente tenta falar sobre o abuso, todo mundo olha para você como se você estivesse inventando. Mas ela sempre foi boa mãe, fez tudo pela família, você está exagerando, não foi o que aconteceu. É o ex-marido que transforma as crianças em espiãs, pergunta o que a mamãe anda fazendo e depois usa isso contra você em audiência e coloca a nova namorada para fazer amizade com você sem você saber e coletar informações, que monta um dossiê sobre você enquanto você ainda acredita que dá para resolver tudo de forma amigável. É o pastor, o líder espiritual, o terapeuta manipulador que usa sua posição de autoridade para abusar e depois conta com a congregação, a comunidade e outros pacientes para te desacreditar. Ela está confusa, ela está sendo tentada pelo inimigo, ela transferiu sentimentos para mim. Predadores contam com cúmplices e apostam na negação plausível das atrocidades que cometem. O sistema protege quem se articula melhor. Epstein tinha advogados caros, acordos selados, conexões políticas, provas de quem participou, dominava o jogo sujo. A Gisele só obteve justiça porque a polícia achou os vídeos por acaso que o marido fez. Se dependesse dela denunciar sem provas, quem acreditaria? Uma mulher dizendo que o marido a drogava e prostituía, mas ela não se lembra de nada? No seu caso, é o narcisista carismático que fala bem, que parece calmo na audiência enquanto você chora em desespero, que tem testemunhas que ele manipulou, que te provoca até você surtar, que sabe exatamente o que dizer para parecer a maior vítima da situação, que te convence de que vai mudar, que foi só um lapso e nunca mais vai acontecer. As vítimas são desacreditadas até prova absoluta. Com Epstein, por que elas voltavam? Por que aceitaram dinheiro? Por que demoraram tanto para falar? Com Gisele, mesmo com as provas, atacaram o caráter e a sanidade mental dela. No seu caso, pode ser, mas ele parece tão legal. Você é muito sensível. Você é dependente emocional. O problema é a sua codependência e falta de autoestima. Tem certeza que não está exagerando? A verdade é esta: o sistema não foi desenhado para proteger as vítimas, foi desenhado para manter o status quo, para evitar alarmes falsos, para exigir provas, para manter as vítimas fracas, caladas, servindo, sem dar trabalho e sem reclamar. Porque vítimas que falam incomodam, ameaçam estruturas de poder, expõem homens respeitáveis, custam dinheiro, geram processos. É mais fácil desacreditar de uma vítima do que investigar. É mais barato calar do que punir. O sistema protege quem o sistema serve e não são as vítimas. Exemplos que você já deve ter ouvido falar. Você pede medida protetiva e ele viola. Nada acontece porque não foi grave o suficiente. Você denuncia abuso psicológico e, na teoria, a sua palavra deveria bastar.
Mas na prática, cadê as provas concretas? Como você prova manipulação, humilhação, isolamento? Você relata ameaças. Ameaça é crime, sim, mas provar que foi real, concreta e séria, sem testemunhas, sem gravação, só a sua palavra contra a dele, fica difícil. Você mostra que ele não paga pensão. Ah, mas ele está desempregado. Enquanto posta viagens caras no Instagram. Você diz que ele é perigoso com as crianças. Você está fazendo alienação parental. Você sabia que em 62% dos casos em que há denúncia de abuso e acusação de alienação parental, juízes decidem que a mãe está mentindo? O resultado é que ela perde a guarda, a criança vai morar com o abusador e a lei que deveria proteger a criança vira arma nas mãos do predador. O sistema não está, infelizmente, do seu lado e esperar que ele te salve é um jogo volátil. Sabe por que Epstein conseguiu por tanto tempo? Porque ele sabia as regras do jogo, sabia usar advogados, sabia selar acordos, sabia quem subornar, sabia quando recuar e quando atacar. E sabe por que o marido de Gisele conseguiu por tantos anos também? Porque ele sabia deixar ela confusa e fazer ela confiar nele. Sabia drogar sem deixar rastro, sabia recrutar homens que participariam e se calariam, sabia como predar e se esconder em plena luz do dia. E o narcisista, a narcisista na sua vida, ele ou ela, também sabe as regras, sabe parecer charmoso em público, sabe o que dizer para o juiz, sabe como te desestabilizar, sabe alternar entre abuso e reativar a sua esperança falsa de que um dia ele vai mudar, sabe usar as crianças como arma, sabe exatamente quais botões apertar para te fazer explodir e depois te pintar como a pessoa desequilibrada da história. Ele ou ela estudou você. Conhece as suas fraquezas, os seus medos, os seus gatilhos. E enquanto você ainda está tentando entender o que está acontecendo e cooperar, o foco dele ou dela é em te controlar e explorar para benefício próprio. Você pode ficar revoltada, revoltado com o sistema. Você pode ficar chocada, chocado com os documentos do caso Epstein. Você pode ficar indignada, indignado pelo caso de Gisele Pelicot. E essas reações são humanas e naturais. Mas depois da raiva, do choque e da indignação, vem a pergunta mais importante. E agora? O que fazer? Porque se você esperar o sistema te salvar, você pode esperar para sempre. E no meio tempo, os estragos continuam sendo feitos. A pergunta não é por que o sistema não me protege? A pergunta é como eu posso me proteger dentro de um sistema que não foi feito para proteger as reais vítimas. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas esperam a pessoa abusiva mudar, esperam a família enxergar, esperam o juiz ser justo, esperam que alguém acreditar. E enquanto esperam, vão afundando cada vez mais até que um dia acordam e percebem. Já perderam anos, saúde mental e física, dinheiro, a guarda dos filhos e reputação, oportunidade de carreira e uma vida inteira. E por quê? Porque ficam esperando ser salvas. E eu sei porque eu também esperei. Durante anos, eu trabalhei com mais de 1.600 sobreviventes e eu mesma passei por inúmeras situações com predadores sociais. Eu vi o padrão, eu senti na pele. E foi exatamente por isso, pela dor de ter esperado, pela frustração de ter confiado no sistema e pela tristeza de ter visto tantas mulheres e homens perderem tudo enquanto esperavam justiça, que eu criei o Imune, porque eu aprendi do jeito mais difícil que as pessoas que se libertam não são as que esperam justiça, são as que criam a própria estratégia de proteção. Imune significa identificar padrões de predadores sociais antes de ficar emocionalmente presa ou preso, porque é infinitamente mais fácil sair no começo do que depois de anos de vínculo traumático. Monitorar comportamentos e criar consciência situacional, não por paranoia, mas por atenção estratégica, ver os padrões que a maioria desinformada ignora, unir evidências de forma estratégica. Porque quando você finalmente precisar provar, você terá o que precisa nas mãos e não só na memória difusa. Neutralizar riscos com planejamento de segurança real, mais estratégias de saída, planos financeiros, redes
redes de apoio estruturadas, estabelecer limites que sejam realmente inegociáveis, não aqueles que você declara e todo mundo ignora, mas limites com consequências que você pode e vai aplicar. Você não precisa esperar anos de abuso para então tentar se proteger quando já está destruída ou destruído, sem recursos, sem provas e sem rede de apoio. Você pode se preparar antes. Jeffrey Epstein nos ensinou: não importa quantas vítimas, não importa quanto tempo. O sistema só age quando é forçado. Gisele Pelicot nos ensinou: predadores operam em grupo, com a participação de dezenas por anos e depois ninguém viu nada. E o que eu aprendi é: se você está esperando alguém te salvar, você está correndo perigo. A proteção começa com você. Imune não é salvação, é preparo. Preparo em um mundo que protege predadores e desprotege vítimas. Preparo é o único privilégio que você pode criar para si, porque o sistema não vai te proteger, mas você pode e deve antes que seja tarde demais. Se você quer entender um pouco mais sobre como o Imune funciona na prática, eu preparei uma apresentação completa sobre o sistema de proteção. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. E com isso, chegamos ao final deste episódio de hoje. Se você quiser ler este conteúdo em forma de artigo, confira o link na descrição e inscreva-se na newsletter Imune. Deixe o seu like se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até lá, fique bem, fique imune e proteja-se de pessoas tóxicas na sua vida.